Hoje à noite, nós vamos fazer uma breve análise de uma carta, de um livro do Novo Testamento, que possivelmente foi o primeiro livro a ser escrito em ordem cronológica. Os irmãos sabem qual é este livro, esta carta? Não, do Novo Testamento. Foi uma carta que Paulo escreveu mais ou menos em meados do ano 52, que foi primeiro Tessalonicenses. Possivelmente foi primeiro registro, que se contém do Novo Testamento, é a carta de 1 Tessalonicenses. Alguns vão dizer que Mateus escreveu primeiro do que ele, por meados dos anos 50. Mas possivelmente foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento e também o primeiro escrito de um autor que escreveu diversas cartas, a diversas pessoas, a diversas igrejas que ele mesmo fundou, E também, possivelmente, o autor do livro de Hebreus, Pode ser que tenha alguns aqui que vão dizer que não foi, Mas quem sabe, Se ele escreveu Hebreus, então ele escreveu muito mais, do que nós imaginamos, falando em conteúdo, se você já leu o livro de Hebreus, traz um conteúdo muito significativo para cada crente. Mas, irmãos, nós vamos nos deter nesta noite, nesta breve análise do livro de Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses. Eu peço que você possa abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e nós estaremos lendo o versículo 1 até o versículo 5. Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós vamos estudar a primeira carta aos Tessalonicenses, nós precisamos entender que a cidade dos Tessalonicenses, Tessalônica, era uma cidade grega que tinha uma grande importância, tanto política quanto geográfica. Ela era situada a noroeste do Mar Egeu, e dali daquela cidade podia ser enxergado, você podia ver o Monte Olimpo. E aí, se você já viu algum dos filmes que fala sobre a mitologia grega, o Monte Olimpo, eles dizem que era o local onde os deuses gregos moravam ali naquele monte. Então você podia falar com os deuses olímpicos, os deuses gregos ali naquele monte. Foi uma cidade que teve uma ajuda de Roma, porque logo quando Roma começa a fazer suas conquistas com Alexandre o Grande, eles entraram e disseram: vamos apoiar você nessa investida. E aí foi uma cidade que foi muito ajudada pelo Império Romano também. O apóstolo Paulo segue aquela região, a região da Macedônia,
na sua segunda viagem missionária, quando por uma visão, o próprio Espírito Santo dizendo a ele, para ele partir para aquele lado. E você pode lembrar, né, na sua mente, quando Paulo estava pensando em ir para a Ásia, e aí o Espírito Santo, em uma visão, diz para ele passar, né, e ir para a Macedônia. E aí ele chega nessa cidade, e aí você pode ver isso em Atos capítulo 16, ele chegando aos Tessalonicenses, depois de Filipos, ali onde ele foi perseguido, ele foi preso com Silas lá em Filipos, e aí ele caminha cerca de 175 quilômetros até chegar na cidade dos Tessalonicenses, e ali ele começa a pregar o Evangelho, como de costume, começando nas sinagogas. Paulo começa indo às sinagogas e ele começa a pregar o Evangelho. E aí o livro de Atos menciona que ele começa a pregar e prega cerca de 3 semanas, e quando ele termina essas 3 semanas, Lucas diz assim: olha, se converteram alguns judeus e uma grande multidão de gentios. Então, a narração, a história conta que alguns judeus, mas a maioria do povo que estava naquela igreja eram de gentios, né? Eram pessoas que não eram judeus. E a Epístola aos Tessalonicenses faz algumas considerações que são bastante significativas para a nossa vida hoje. Paulo ele escreve em meados do ano 51 a 53, porque ele começa a ouvir sobre a igreja. Preocupado por ele ter passado pouco tempo com os Tessalonicenses, ele manda Timóteo lá para ver como estava a igreja, para que Timóteo pudesse revigorar a fé dos irmãos. E quando Timóteo chega e conta o que ele viu e como estavam os irmãos, ele, Silvano e Timóteo escrevem esta carta a carta dos primeiros Tessalonicenses, para consolidar aquilo que Paulo já havia começado há algum tempo atrás. Então nós temos algumas coisas em destaque, como Paulo encoraja os irmãos a confirmar os frutos que o Espírito Santo havia produzido no meio deles. Então Paulo diz que eles precisavam permanecer naquilo que o Espírito Santo tinha dado a eles. Também ele fala nesta carta que todo crente precisa buscar o crescimento e o aperfeiçoamento da verdade que eles já receberam. Era comum Paulo, em quase todos os seus escritos, dizer que os crentes precisariam estar analisando aquilo que estava chegando a eles, e que eles precisavam continuar se mantendo na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles ouviram dos próprios apóstolos, como ele também sendo um deles. Paulo também, nesta carta, ele fala sobre os conceitos fundamentais da pessoa do Senhor Jesus Cristo e também da obra do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos poder observar ao longo do nosso estudo em 1 Tessalonicenses. Paulo termina esta carta de 1 Tessalonicenses falando sobre a questão da volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos ali tinham a esperança, estavam ansiosos pela vida do Senhor, mas muitos estavam aflitos. E aí a gente vai ver mais na frente, porque eles tinham perdido alguns entes queridos, e aí eles não estavam e não tinham a base de saber o que estava acontecendo com aqueles que já haviam morrido, né? O que ia acontecer com aqueles, porque eles estavam aguardando Jesus voltar e alguns já tinham morrido, então eles ficaram perturbados. E aí Timóteo leva essa palavra a Paulo, e Paulo, assim, lá no capítulo 5, né, no finalzinho da sua carta, ele vai falar aos irmãos de Tessalonicenses que eles precisam entender algumas verdades do que acontecerá quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. A igreja aqui é conhecedora do que vai acontecer, né, porque com toda certeza você já leu 1 Tessalonicenses capítulo 5, você já leu o livro de Apocalipse, e você sabe que um dia, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, nós, os vivos que ficarmos, seremos o quê?
arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. E todos nós seremos transformados nas nuvens e estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas, irmãos, o que nós conseguimos também entender que 1 Tessalonicenses mostra pelo menos 3 lições. E essas 3 lições eu queria mostrar nesta noite aos irmãos. A primeira é: a igreja é de Deus, Ele é a fonte da vida e também das virtudes. A segunda lição é que o Evangelho é o meio de Deus para a nossa salvação. E a terceira lição é o testemunho das virtudes cristãs, é a evidência que nós somos salvos, é a evidência da nossa salvação. Deus, irmãos, a primeira lição, Ele é a fonte das nossas virtudes. Paulo inicia a sua carta se dirigindo à igreja e fala o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então nós conseguimos notar algumas coisas interessantes. É interessante Paulo lembrar aos Tessalonicenses, uma igreja bem jovem ainda, que ela pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes nós pensamos, ou algumas coisas que acontecem podem nos levar a pensar que nós somos o dono da igreja, que as coisas vão funcionar de acordo com nós queremos, de acordo com o que a gente acha que seja melhor. Irmãos, o dono da nossa igreja é o Senhor Jesus Cristo. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não só pertence a Ele, como foi fundada também nele. Foi fundada no Senhor Jesus Cristo. A igreja começa a partir de Atos capítulo 2, quando Jesus Cristo envia o seu Espírito Santo para que Ele fique, habite no crente, para que todos aqueles que são seus filhos tenham uma grande e viva esperança, e nós vamos falar nessa esperança, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então todos nós devemos ter na nossa mente que nós somos do Senhor Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. As nossas vontades, aquilo que pode parecer prazeroso para nós, isso não mais tem conta em nossas vidas. O que tem conta, o que nós precisamos fazer, é a vontade daquele que é o nosso dono, que é o dono da igreja. A igreja é de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso em Atos capítulo 20, o versículo 28. Lá Paulo diz que como foi que Jesus comprou a igreja? Com o seu sangue, o seu precioso sangue. Então Deus nos comprou através do seu precioso sangue. Então foi um preço muito alto, foi um preço sacrificial, foi um preço que precisaria ser pago. Ou posso dizer para você que era o único preço que Deus aceitaria. E por este preço nós fomos comprados pelo Senhor, por isso Ele é o nosso dono. O fundamento da igreja, em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, diz que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, Ele é o alicerce. Todos no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que fazem parte deste corpo, são aqueles que uma vez ouviram o Evangelho do nosso Senhor, foram regenerados, habitados pelo Espírito Santo, creram no Senhor Jesus Cristo, e além de crerem no Senhor Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, foram justificados, adotados, e agora estão num caminho de santificação, preparados, esperançosos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que nós somos do Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vida, depois de salvo, ela deve ser empenhada em servir o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto a você: você tem servido o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você tem reconhecido que aquilo que aconteceu com você é algo extraordinário? É algo que somente Deus poderia fazer a você?
Será que você tem sido grato ao ponto de se sacrificar pelo Senhor Jesus Cristo, em servir o Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que Ele comprou, ela é constituída por pecadores que agora são redimidos, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que nasceram de novo, que são novas criaturas, que são, como Paulo diz, uma nação santa, um povo de propriedade escolhida de Deus, a família de Deus, escolhidos antes dos tempos eternos. E aí ele traz a alusão também nesta carta, que nós precisamos, com tudo isso já guardado em nosso coração, amarmos uns aos outros, né? Como um sinal da evidência de que nós somos filhos do nosso Senhor. Irmãos, quando nós falamos em amarmos aos outros, parece uma coisa tão simples. Todo mundo ama, né? A esposa ama o seu marido, o marido ama a sua esposa, mas não é esse amor que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós devemos amar uns aos outros também como Cristo nos amou, ao ponto até de entregar a sua vida, né? Um amor sacrificial. A igreja, eu vou usar uma frase de um pregador muito antigo que diz assim: igreja é igreja quando Deus preside e Cristo reina. A igreja não é igreja se não for fundada em Deus e reunida em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja só pode ser igreja se ela reverencia o nome do Senhor Jesus Cristo, se ela reverencia aquele que é o dono dela, se ela reverencia aquele a quem nós devemos ter todo respeito e toda reverência. No versículo 2, que diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos neste verso 2 e 3, Paulo destacando algumas virtudes que Deus tinha dado àquela igreja e que Deus dá ao seu povo, à sua igreja. A primeira delas, ele diz que Deus deu fé. Deus deu fé aos seus filhos. Nós acreditamos em Deus e acreditamos nas obras e acreditamos na palavra do Senhor porque Deus nos deu esta fé. Também Deus nos deu uma esperança, a esperança da sua vinda. Irmãos, a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, ela só é compartilhada por aqueles que têm o Espírito Santo. Você só acredita que um dia Cristo virá buscar você porque o Espírito Santo consolida isso no seu coração. Você deve conhecer muitas pessoas que não acreditam nisso, que dizem assim: olha, se fosse para acontecer, já tinha acontecido, já se passou muito tempo. Mas nós acreditamos que Cristo pode voltar e pode voltar a qualquer momento. Pode ser que a gente não termine esta reunião aqui, este culto. Pode ser que alguns só fiquem, né? Eu não sei como você pensa sobre isso, mas algumas pessoas podem ficar. Pode ser que nem todos que estão aqui são verdadeiramente crentes. E quando Cristo voltar, os seus filhos, aqueles que creem verdadeiramente, irão com o Senhor Jesus Cristo. Mas todos aqueles que não são realmente seus filhos, ficarão. E aí eu não sei como você pensa se a roupa vai cair, né? Como nos filmes mostram, né? Se você vai poder ver ainda, né, ele subindo. Mas a Bíblia diz que isso acontecerá. Isso acontecerá. O arrebatamento da igreja é uma viva esperança para todo crente. Também ele fala sobre o amor, que nós devemos ter um amor. Na tradução que eu tenho em mãos diz da dedicação do amor de vocês. Uma outra tradução diz da abnegação do vosso amor. Da abnegação do vosso amor. Então o amor deve ser um amor abnegado, um amor dedicado. Nós devemos estar amando uns aos outros. Sobre a fé, ele chama e qualifica dizendo que esta fé, ela deve ser o quê? Operosa. Lá no versículo 3 diz: olha,
lembrando-nos diante de Deus da operosidade da vossa fé. A vossa fé deve ser operosa. O que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses é que eles não precisariam e não deveriam apenas dizer: olha, eu tenho fé, e não fazer absolutamente nada. Não. O próprio Tiago nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Né? Nós precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas obras. Você não deve dizer apenas que tem fé e ficar de braços cruzados. Né? Quando alguém tem necessidade e vai pedir alguma coisa de você, você vai dizer: olha, eu tenho fé que você vai ser abençoado, pode ir em paz. Não, não é isso. Quando alguém chega necessitado para você, você diz: olha, eu tenho fé que você vai ser bem sucedido, que você vai ter o que comer, porque eu estou dando logo um prato de comida para você. Então, você deve demonstrar a sua fé através das suas obras. E quando Paulo ouve de Timóteo, e ouve até de outras pessoas, de outras igrejas, diz: olha, eu tenho ouvido que a fé de vocês, ela é uma fé operosa, ela não é uma fé morta, de maneira que isso é evidenciado pelas outras pessoas, no qual as outras olham para aquela igreja dos Tessalonicenses e dizem: olha, a fé daqueles ali é uma fé operosa, porque o que eles se propõem a fazer, eles têm feito. Ele também, sobre o amor, ele chama de um amor dedicado, um amor abnegado, de um amor que não procura o seu próprio interesse. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, versículo 5, que o amor ele não procura os seus próprios interesses, e sim o interesse do outro. Irmãos, como é difícil a gente fazer isso, né? Como é difícil, com a formação que nós estamos tendo neste mundo, de que tudo de bom deve ser seu, você deve valorizar aquilo que é seu, e deixe que o outro se vire. E nós, como cristãos, não, nós devemos pensar primeiramente nos outros, no bem-estar dos outros, e depois no nosso próprio bem-estar. Paulo também fala sobre a firmeza da esperança que os Tessalonicenses tinham. Ele diz: olha, eu tenho ouvido também que a esperança de vocês, ela é viva, é uma esperança real. E essa esperança, irmãos, é um presente do Senhor nosso Deus. Nós temos essa viva esperança em nossos corações, porque Ele nos deu. Nós precisamos, com todas as nossas forças, fazer que nem os Tessalonicenses. Confiar na promessa do retorno do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. Jesus Cristo virá e levará consigo os seus. Mas Paulo também enfatiza em 1 Tessalonicenses que enquanto nós estamos esperando esta vinda do Senhor, nós precisamos cumprir alguns deveres. Aí ele vai falar em 1 Tessalonicenses que nós temos deveres sociais, nós temos deveres familiares e nós somos responsáveis em tudo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: olha, também não fique somente esperando o Senhor Jesus Cristo de qualquer jeito. Esperem o Senhor Jesus Cristo, mas esperem de uma maneira real, de uma maneira fiel ao Senhor, cumprindo seus deveres sociais, familiares, e assim aguardem a vinda do Senhor. A segunda lição que nós vemos nesta carta, nós podemos notar no versículo 4, no versículo 5 e também no versículo 6, que o Evangelho do Senhor nosso Deus é o meio que Deus usa para salvar uma pessoa. A palavra Evangelho significa boas novas. Somente as boas novas que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi a encarnação do Senhor Jesus Cristo, é que pode levar alguém à sua salvação. Somente isso. Paulo salienta isso no versículo 4, no versículo 5 e também no versículo 9. No versículo 9, ele enfatiza que eles foram convertidos pelo poder do Evangelho. É isso que ele fala no versículo 9. Então, eles se converteram a Deus no poder do Evangelho para servirem um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Então, irmãos, a salvação
ela só pode ser ofertada a alguém através da pregação da palavra do Senhor. Através de você levar as boas novas, de você levar o Evangelho. A palavra conversão aparece no Novo Testamento 25 vezes na forma verbal e apenas uma vez na forma de substantivo. Então trata-se de uma ação, trata-se de uma mudança de direção. E aí eu gostaria até de dizer aos irmãos que hoje pela manhã, falando sobre conversão, eu disse, olha, você tem que dar uma volta de 360 graus. E eu errei, se você der uma volta de 360 graus, você vai para o inferno de novo, Você sai da direção do inferno e volta de novo. A direção que você deve seguir, a conversão é em 180. É quando você pega o caminho oposto. Então trata-se disso, de uma mudança de direção. Indica que você estava caminhando para uma perdição eterna e agora você tem uma bem-aventurança eterna no Senhor Jesus Cristo. E aí, existem alguns contrastes que a palavra de Deus nos dá sobre isso, sobre este novo nascimento. Então, diz, olha, você seguia as trevas e hoje você está seguindo a luz. Antes você ia para uma morte iminente, agora você vai para uma vida eterna. Você era escravo de Satanás e hoje você é escravo do Senhor nosso Deus. Antes você era um idólatra e hoje você adora o único Deus. Você vivia no pecado e hoje você vive em santidade. Você era um perdido e hoje você é alguém que foi achado pelo Senhor. Isto é o poder das boas novas. Irmãos, nós temos visto diante de muitas coisas acontecendo que as igrejas têm perdido o seu foco. Muitas igrejas hoje não têm mais o tempo como nós temos de exposição das Sagradas Escrituras. Elas preferem gastar o tempo com um musical ou uma peça teatral todos os domingos para que possa envolver, para que as pessoas possam vir observar o grande evento que eles estão planejando, que eles estão programando, estão fazendo. Mas eu quero dizer para você que isso pode até acontecer, isso pode até servir como adoração ao Senhor, mas você precisa, a igreja de Cristo precisa ter a pregação da palavra de Deus, a exposição da Sagrada Escritura. Toda igreja que segue aquilo que a Bíblia ensina, ela precisa expor as Sagradas Escrituras, tanto para os membros da igreja, quanto para aqueles que estão visitando a igreja. Precisa, porque somente através da pregação da palavra de Deus é que alguém pode reconhecer Jesus como seu Salvador. E aí nós entendemos que a questão da salvação, quem é o agente da salvação não é o pastor, não é o missionário, não é o pregador. O agente da conversão é quem? O Espírito Santo. Ele é o agente. Você pode observar isso se você quiser ler os 15 primeiros versículos de João capítulo 3. Nós também vemos que o meio que Deus usa para que aconteça a conversão, lá em Romanos 10 e 17, diz que é a pregação do Evangelho. É somente isso. A mensagem da pregação, qual é a mensagem que nós trazemos? São as boas novas, são o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem, esses são os que são salvos. A terceira e última lição que nós podemos observar, e nós vamos até observar de uma maneira mais minuciosa em 1 Tessalonicenses, é que o testemunho das virtudes cristãs é a evidência de que você é um verdadeiro salvo. Eu sei que muitas pessoas podem dizer assim, não, mas ninguém precisa saber que eu sou salvo. Só o Senhor, meu Deus, é comigo e Ele. Então eu posso viver o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. A minha salvação está garantida e isso não tem nada a ver com os outros. É entre eu e o Senhor. E aí a gente, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim.
as virtudes, né, as boas obras que o crente caminha sobre elas, elas evidenciam que você é salvo. O Senhor Jesus Cristo, algumas vezes, deu ilustrações sobre isso, dizendo sobre a árvore que não dá fruto. O que acontece com a árvore que não dá fruto? Ela é cortada e feito o quê? E lançada no fogo. Então ele estava demonstrando que os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, eles dão fruto, né? As suas obras são evidenciadas. No versículo 5 e 6, nós vemos Paulo falando sobre a nossa chamada, o nosso chamado, e também nos mostra a evidência que o cristão tem dessas virtudes cristãs. E aí nós falamos sobre que os crentes de Tessalônica, eles tinham uma fé operosa. Então isso já é uma virtude, já é uma qualidade. É uma fé operosa, um amor abnegado, a firme esperança. E também Paulo fala sobre o testemunho público que eles tinham. Paulo diz, olha, nós temos ouvido sobre a operosidade de vocês, nós temos ouvido como vocês têm se dedicado ao Senhor nosso Deus. Eles recebem a palavra do Senhor, e aí eles perseveram na palavra do Senhor, e aí você precisa conhecer qual foi o contexto que Paulo chega aos Tessalonicenses. Quando Paulo chega e começa a pregar, não foi assim recebido de uma maneira calorosa por todos. A Bíblia nos retrata em Atos que houve uma perseguição quando Paulo chega aos Tessalonicenses. E Paulo precisa até sair daquela cidade. Em Atos, eu acredito que em Atos capítulo 17 ou 18, eu não notei aqui, mas fala sobre um homem que se converte, estava com Paulo e foi preso. Jason, acredito que seja o nome dele. E aí ele é preso, e aí ele tem que pagar uma fiança para ele poder sair da prisão. Então, Paulo está dizendo, olha, eu tenho visto que vocês estão dando boas obras, as boas obras estão fluindo de vocês, essas virtudes estão fluindo de vocês, mesmo em um tempo tumultuado, em meio a tantas tribulações, a tantas perseguições. E é notório a gente observar que vocês têm estado alegres diante do Senhor, né? Paulo diz que toda aquela região dava testemunho da igreja de Tessalonicenses. Então, irmãos, quando eu observo isso e vejo que as outras comunidades estavam dizendo, olha, aquela igreja ela tem uma fé operosa. O amor deles não é um amor fingido, é um amor real. Como será que também as outras comunidades têm nos visto como crentes? Como será que se Paulo tivesse fundado esta igreja e fosse mandar uma carta para nós, como é que ele viria à nossa igreja? Como é que chegaria essa carta a nós? Será que ele diria assim, olha, irmãos da Igreja Batista Regular em Parintins, eu tenho ouvido aqui sobre a operosidade da fé de vocês, o amor mútuo de vocês. Será que ele poderia mandar isso? Será que ele poderia também mandar esta carta dizendo, olha, eu tenho ouvido que vocês são crentes que vivem em confusão? Podia ser que ele estivesse mandando, né, uma carta dessa ou para nós ou para uma outra igreja que tem o costume de viver brigando. Ou dizer, olha, eu quero dizer a vocês que eu tenho ouvido que vocês são crentes mentirosos, que têm se desviado da verdade. Muitas igrejas, irmãos, estão com este perfil. Mas graças a Deus, Deus nos tem dado o entendimento de vivermos uma vida debaixo das suas diretrizes. Graças a Deus, Deus nos tem dado a oportunidade de até quando precisa ser disciplinado alguém, a gente disciplina. Porque nós entendemos que a Bíblia ela precisa ser obedecida. Aqui em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, nós temos uma igreja que está em tribulações, perseguições, mas ainda assim, uma igreja alegre e temente ao Senhor. E aí eu quero dizer a você que nós, como estamos vivendo em um mundo muito melhor do que eles estavam vivendo naquela oportunidade, nós precisamos até fazer muito mais do que eles fizeram. A gente precisa ter até mais virtudes do que eles tiveram.
nós temos um privilégio muito maior do que eles, nós temos uma liberdade muito maior do que os Tessalonicenses. E aí, às vezes, nós estamos fazendo ainda tão pouco. E eu peço que os irmãos possam estar pensando nisso, né? Eu posso fazer muito mais. Se todos nós chegássemos em casa e disséssemos assim para nós mesmos: olha, eu vou fazer uma coisa a mais essa semana para o Senhor. Vamos dizer que nós temos hoje aqui 50 pessoas, 40 pessoas, e eu sei 40 obras para o nosso Senhor. E se aí, se a gente fizesse: olha, vamos fazer mais uma coisa para o Senhor todo dia da semana, eu ia ser 40 vezes 7. Então você está vendo que nós podemos fazer muito mais? A nossa fé ela pode ser muito mais operosa, o nosso amor muito mais abnegado. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que nós precisamos usufruir do privilégio que Deus nos deu. Nós precisamos agarrar com todas as forças essa oportunidade que nós temos, essa liberdade que nós temos. Vamos falar do amor do Senhor às outras pessoas. Vamos falar aos outros as boas novas. Não vamos apenas falar, mas vamos também viver uma vida santa diante do Senhor, para que os outros possam, assim como foi na igreja de Tessalonicenses, olhar e dizer: olha, eu conheço o que eles têm feito. Eu sei que eles são servos do Senhor, eles são servos verdadeiros do Senhor. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, porque eles exibiam ali um caráter do Senhor Jesus Cristo, e também eles obedeciam os ensinos e tinham uma vida muito parecida com a do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero deixar isso aos irmãos. Hoje nós não temos nenhum visitante, e eu quero dizer, e até ser duro com vocês, nós precisamos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção, nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Nós precisamos ter uma viva esperança de fato em nossa vida. Nós precisamos verdadeiramente amar os outros, ter um amor abnegado. E nós precisamos também ter uma fé operosa. Eu sei que todos nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Nós precisamos apenas fazer, obedecer o Senhor. E aí eu peço que você nesta semana esteja orando ao Senhor, pedindo que Ele use mais você, que você seja um vaso que seja bastante usado pelo Senhor, e Ele pode fazer isso por você, com toda certeza. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos seus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu Filho, e também nos colocou em um período de tempo que nós podemos ser muito operantes na tua obra. Que o Senhor possa usar os irmãos que estão aqui nesta noite, que o Senhor possa nos usar para o avanço do teu reino, que o Senhor possa nos mostrar o privilégio que nós temos, do tempo que nós temos, para fazermos a tua obra com toda dedicação, com todo amor e com toda firmeza. Que o Senhor possa nos usar nesta cidade de Parintins, que o Senhor possa fazer com que nós possamos ser um grande luzeiro, que a gente possa resplandecer as tuas obras, a tua vida em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.